Opa, tudo bem? Eu sou Ian Sena e vou dar começo a esse canal que eu sempre quis ter, falando de futebol e principalmente hoje falando de seleção brasileira. Convocação da seleção brasileira, né? Seleção brasileira nos últimos tempos tava mal, para não falar outra coisa, né? Tava mal. Gol de 2-1 da Colômbia no sufoco. E diga-se de passagem, a Colômbia jogando melhor que o Brasil. Aí pegou a Argentina e levou uma senhora pipocada de 4-1 no meio do lombo, parceiro. É isso que aconteceu. E ontem, Ancelotti fez sua primeira convocação com alguns nomes que me surpreenderam. E sabe o que me surpreende demais? É que Ancelotti vai ser treinador do Brasil. A gente teve no pós-Tite Ramon Menezes, Diniz, que agora tá no Vasco, Dorival Júnior, que agora tá no Corinthians. Com todo respeito a esses nomes, mas não são nomes de peso. Dorival, tudo bem, teve grande trabalho pelo Flamengo, São Paulo e Santos também, mas não é aquele treinador. Diniz era o técnico do momento naquela época. Tinha ganhado Libertadores com o Fluminense, tava bem, o Fluminense jogando um futebol bonito, tudo bem. Mas Ancelotti é uma prateleira muito acima do que esses nomes que eu citei. E ontem ele fez uma convocação que surpreendeu, alguns nomes que eu não esperava, principalmente que atuam no futebol brasileiro. E eu vim comentar um pouco, avaliar. Para vocês vão estar aí os nomes. E eu vou falando aqui, dando um pouco da minha opinião. Goleiros. Alisson, poupa tempo. Para mim é o melhor goleiro do Brasil. Sem sombra nenhuma de dúvidas. Poupa tempo. Bento, rapaz, não está vindo numa boa temporada no Al-Nassr. Mas entendo a convocação porque ele está vindo sendo convocado e tal, eu até entendo. Hugo Souza foi um nome que, quando ele falou, caraca, me surpreende, porque eu não esperava o Hugo Souza de verdade. É um baita goleiro, pegador de pênalti principalmente. Fala um goleiro na seleção que vai ter cobrança de pênalti e fala, não, ele vai pegar, eu confio nele. O Alisson não é assim, não tem essas características. Bento também não. Hugo Souza tem. Hugo Souza é goleiro pegador de pênalti. Eu gostei. Defensores. Alessandro Ribeiro. Cara, o Alexandro tá fazendo uma baita temporada. Você que não conhece muito só acompanha futebol brasileiro mesmo, você não deve conhecer quem é esse Alexandre aí, não sei o que. Mas tá fazendo uma baita temporada no Lille. Destaque, tá sobrando. Eu sei que futebol francês, assim, não é uma grande referência, mas eu gostei, me surpreendi muito com esse nome. Não esperava, mas a temporada dele no Lille é excepcional. Na Champions League também, pra você que não sabe, Lille jogou a Champions League. Foi eliminado nos playoffs, acho, se eu não me engano. Acho que foi. Ou foi nas oitavas? Foi nos playoffs, se não me engano. Beraldo voltando pra seleção. Cara, Beraldo reserva do PSG. Mas, de verdade, eu gosto de futebol do Beraldo. É um zagueiro barra lateral esquerdo que tem uma boa saída, sabe jogar com os pés muito bem. Eu entendo a convocação do Beraldo porque eu entendo essa convocação. Marquinhos, cara, eu sei que muita gente não gosta do Marquinhos. Eu sei que mano, mas Marquinhos pra mim, cara, ele é um zagueiro muito bom. Muito bom. Muitas pessoas criticam ele. Eu entendo. Tem jogadas que ele falha. E na seleção, principalmente, ele não vai bem. Mas tá na final da Champions. É capitão do PSG.
provavelmente vai ser capitão da seleção brasileira. Tem que estar mesmo. Tem que estar mesmo. É isso que eu falo. Léo Ortiz. Cara, muito merecido. Muito merecido porque um baita de um zagueiro. Como é que se fala? O camisa 10 da zaga, né? Léo Ortiz tem que estar. E eu quero muito entender como é que o Ancelotti vai definir essa zaga. Eu acredito que a zaga com certeza vai ser Beraldo e Marquinhos. A zaga titular, Beraldo e Marquinhos. Acredito que essa seja a dupla de zaga. Aqui vem um nome que o pessoal não gosta e eu também tenho que concordar. Mesmo sendo flamenguista e essas pessoas estando no Flamengo. Danilo. Danilo, hoje, reserva do Flamengo e ontem convocado para a seleção brasileira. Não gosto dessa convocação, não gosto. Talvez até entendo o Ancelotti ter convocado porque é um nome de confiança. Querendo ou não, ele é um líder dessa seleção, mas para ser convocado, cara, acredito que não. Já deu o ciclo dele na seleção e tá na hora de... Sou adepto à não convocação do Danilo, de verdade. Laterais, Alexandro, cara, que o Alexandro joga bola. Eu sei que muitas pessoas falam, nossa, ele tá velho, não sei o que, ele tá muito velho. E realmente tá velho. Mas ele tá jogando um bolão, cara. Um bolão. Esse lateral ele joga muito. Joga muito. Eu já sabia que ele ia ser convocado e acredito que até seja titular. Acredito que ele seja titular nos próximos jogos da seleção. Carlos Augusto. Carlos Augusto, pra você que não sabe, é um lateral esquerdo reserva da Inter de Milão. Inter de Milão finalista, reserva do Di Marco. E, bom, baita lateral. Baita lateral. Joga de terceiro zagueiro, joga de ala, marca muito bem. Físico monstro. Joga demais. Convocação merecida. Wesley. Cara, é o melhor lateral direito, até porque no Brasil existe uma carência na lateral direita e na lateral esquerda também, né? E o Wesley é meio que dessa nova safra, é um dos melhores nomes. Destaque do Flamengo, joga muita bola, vai e volta toda hora. O único defeito do Wesley é que ele não sabe cruzar. Aí fala, lateral que não sabe cruzar. Mas nos tempos de hoje não é tão necessário um lateral saber cruzar. O negócio é ter o vigor físico. Ir e voltar toda hora. Ele tem o drible, tem a marcação, só não tem o cruzamento. Mas tudo bem. Wanderson, acredito que seja titular e tá cogitado para ir pro Barcelona. E Wanderson vem da luz para passar a seleção brasileira jogando bem, cara. Jogando bem, é um lateral promissor que joga bem, marca bem e poupa tempo, né? Andreas Pereira. Esse nome aqui me surpreendeu. Eu gosto muito do Andreas Pereira. E aqui no Brasil ele ficou muito marcado por causa do escorregão, que infelizmente entregou a Libertadores pro Palmeiras. Mas eu gosto muito do futebol dele. Muito, cara. Eu não esperava essa convocação, mas que bom que ele voltou. Eu acho ele um excelente volante. Ele joga de segundo volante. E excelente. Passe muito bem. Cabeça erguida. Gênio. Gênio da bola. Brincando. Bruno Guimarães. Na seleção brasileira, ele não rende tanto quanto rende no Newcastle. No Newcastle, ele é capitão do Newcastle. E até esse ano conquistou, depois de 43 anos, um título pro Newcastle. Esse cara é muito importante. Joga um bolão.
no Newcastle, mas na seleção brasileira ele não consegue render tanto quanto rende no Newcastle. Eu sei que isso pesa, alguns torcedores falam que não sei o que, tem que trocar se não deu certo, mas Bruno Guimarães, ele joga muita bola. Eu torço muito para que ele dê certo na seleção. Muito. Casemiro. A volta de Casemiro. Casemiro, eu já esperava, sabia que ele ia voltar. Não estava sendo convocado porque não estava jogando nada, estava sendo reserva no United. O United também que é um cemitério de jogadores também, né? Cemitério de jogadores. Mas agora voltou a jogar bem. Estava jogando bem no Manchester United. E fala outro volante assim, camisa 5 mesmo. Com as mesmas características que o Casemiro. Liderança, marcação, pressão toda hora. Fala. Não tem. Eu entendo a volta do Casemiro porque impõe respeito, sabe? Tipo, André. Quem tem medo de André? João Gomes. Pô, Casemiro, pai. Que é Casemiro? Andrei. Andrei foi o nome que eu me surpreendi. Pra você que não sabe, Andrei está jogando na França, lá no Strasbourg. E tá fazendo uma baita temporada. E ele sempre passou pelas categorias de base da seleção brasileira, sendo titular, inclusive capitão, em todas as categorias de base. E muito legal ver ele tendo essa oportunidade de mostrar o futebol na seleção principal. Eu sempre vi muito futebol nele. Inclusive vai jogar o Mundial pelo Chelsea. Foi chamado para jogar o Mundial pelo Chelsea. E merecido. Baita temporada está fazendo. Ederson já sabia porque ano passado Ancelotti queria Ederson, para você que não sabe, volante da Atalanta, jogou contra o Real Madrid e Ancelotti queria Ederson no Real Madrid. Estava sendo cogitado para reforçar o Real Madrid e baita jogador, pressão, chuta bem de média e longa distância, joga bem. Gerson via sendo titular e joga muito. Pra mim, Gerson sobra aqui no Brasil. E eu fico muito curioso para saber o que Ancelotti irá fazer com o Gerson. Porque eu vejo muito potencial no Gerson. Acredito que ele talvez seja o Valverde, assim. Não sei, eu falo, pô, tá fazendo essa merda aí. Mas acredito que ele transformará o Gerson em um Valverde, assim, fazendo várias funções e tal. Tô sendo clubista? Não. É a realidade, parceiro. É a realidade isso aqui. Estevão, joga muita bola. Acredito que o Ancelotti tenha sido auxiliado a convocar, alguém falado pra ele, pô, esse nome aqui é bom, não sei o que, joga no Brasil e tal, porque Ancelotti, de verdade, conhecia nada de futebol brasileiro. Nada. Estevão é um craque. Esse moleque tem tudo pra futuramente brilhar. Vai pro Chelsea. Espero que dê muito certo. Anthony Prime. A la cabra. Muito merecido, cara. Deixando a piada de lado, muito merecido. Porque é uma volta por cima impressionante. Jogando nada no Manchester United, que também é um cemitério, como eu falei, cemitério de jogadores. Jogando nada no Manchester United. Ele vai por empréstimo pro Real Betis. E dá uma volta por cima, assim, impressionante. O que esse cara tava jogando no Real Betis. É impressionante. Impressionante. Fazia até gol de falta, parceiro. Gol. Rapaz, eu acho que ele não fez um gol feio. Só o golaço. Gosto muito do Antony. Gosto muito do futebol dele. Espero que essa ida da seleção faça muito bem a ele. E que ele jogue muito bem. Gabriel Martinelli. Tem que estar. Grande destaque no Arsenal. Um jogador muito bom. Que inclusive fez o gol de eliminação do Ancelotti no Real Madrid. E joga bem. Eu sei que não é aquele ponta rabiscador, driblador, mas é um ponta que faz sua função. Acredito que nem Estevão, nem Antony, nem Gabriel Martinelli venham para ser titular. Matheus Cunha, que inclusive agora tá fechadão
com o Manchester United. Espero que não seja um cemitério para ele. Espero que dê tudo certo a saída pro Matheus Cunha, porque naquele jogo contra a Argentina, ele foi um dos únicos, se não o único, que tentou fazer alguma coisa, brigou, pressionou, até que fez o gol. O gol foi numa roubada de bola. Pra tu ver que o gol do Brasil nem jogada criada foi. Foi numa roubada de bola dele próprio e ele fez o gol. Gosto muito do Matheus Cunha, acredito que esse sim. Esse venha pra jogar como um falso 9. Ele não é um centroavante, mas não tem a característica de um centroavante. Ele é meio que um falso 9, assim. Gosto muito do futebol dele. Vinícius Júnior. Cara, Vinícius Júnior, eu espero que, com a vinda do Ancelotti, ele consiga jogar o que joga no Real Madrid na seleção. Porque, querendo ou não, Ancelotti foi o técnico da vida do Vinícius Júnior. Era pra ter ganhado a bola de ouro? Era. Mas foi pra quem? Pro Rodri. Mas não vou entrar nesse assunto. Espero que o Vinícius Júnior consiga render na seleção o que rende no Real Madrid. Rafinha. Poupa tempo, né? Rafinha, numa temporada espetacular no Barcelona, que inclusive está sendo cogitado para ser o Bola de Ouro. E acredito que seja mesmo Bola de Ouro. Mesmo com a eliminação da Champions, mas ganhou La Liga, ganhou Supercopa e ganhou Copa del Rey. Então, acredito que os números e as atuações decisivas coloquem ele como Bola de Ouro. A volta de Richarlison. Richarlison é assim, de verdade. Richarlison é um atacante que realmente eu não gosto, mas entendo a convocação dele, porque Ancelotti já trabalhou com o Richarlison no Everton. Pra você que não sabe, Ancelotti já treinou o Everton. Inclusive o Richarlison foi bem naquela temporada e tal. E Ancelotti tem uma confiança no Richarlison. Não gosto do futebol do Richarlison, mas gosto do jeito que ele se importa com a camisa da seleção brasileira. Ele realmente tem amor à camisa, ele tenta, ele quer. Ele, sabe? Então, essa foi a minha avaliação. Essa foi a minha avaliação. Espero que vocês tenham gostado. De verdade. Meu primeiro vídeo. Desculpa o nervosismo. Desculpa se eu errei algumas coisas. Mas eu espero que tenham gostado. Obrigado.